Na página 89, nós temos aqui as propriedades da multiplicação. Deixa eu botar aqui colocar no outro. Isto. Ou na página 89, vocês têm aí as seguintes atividades. A Adriana quer saber quantos bombons há na caixa ao lado. Veja duas formas diferentes de calcular a quantidade de bombons que há na caixa. Há 4 colunas com 3 bombons em cada uma. Então, os fatores são 4 e 3. E a gente quer saber aqui qual é o produto. A outra maneira é, há 3 linhas com 4 bombons em cada uma. Os fatores também são aqui, ó, 3 e 4. Então, quanto é 4 vezes 3 e 3 vezes 4? Qual é o resultado? Qual é o produto? 4 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 4. A gente acabou de estudar isso aqui. Então, na caixa A, quantos bombons? Vocês vão estar respondendo aqui. Quando alteramos a ordem dos fatores em uma multiplicação, o produto não muda. Esta é a propriedade comutativa da multiplicação. Então, a gente lembra que quando há ali a troca dos fatores, mas o produto não muda, é a propriedade comutativa da multiplicação. Na próxima questão, nós temos o seguinte. Catarina comprou 2 embalagens de garrafas de água, como as representadas ao lado. Ao todo, quantas garrafas ela comprou? Se uma embalagem há 3 vezes 4 garrafas, então em 2 embalagens há 2 vezes 3 vezes 4. Essa multiplicação pode ser resolvida de pelo menos 2 formas. 2 vezes 3 vezes 4, então você vai colocar, tem aqui o 2 e você vai colocar 3 vezes 4 e ao final você vai aqui multiplicar esse número, o 2 vezes o resultado que deu aqui 3 vezes 4, que vai dar 24. Então, qual foi o número que apareceu aqui? Ou a gente pode estar resolvendo 2 vezes 3, vai colocar aqui o resultado vezes 4, que o resultado que der aqui vezes 4, ele vai dar o mesmo que esse outro. Então, 2 vezes 3 vezes 4 é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 4. Então, Catarina comprou quantas garrafas? Quando associamos os fatores de uma multiplicação de modos diferentes, o resultado não muda. Chamamos esse fato de propriedade associativa da multiplicação. Nós só mudamos a ordem dos fatores, mas o produto ele vai ser o mesmo. Ó, gente, que dica legal, tá lá na plataforma para vocês, ó, atividade interativa do jogo da velha da multiplicação. Então, você já pode, ao terminar a aula, você pode ir lá fazer seu joguinho da multiplicação, o jogo da velha da multiplicação. Na página 90, nós temos aqui, ó, Amanda está construindo um jogo de tabuleiro. Em alguns casos desse jogo, o jogador deverá multiplicar os pontos obtidos por determinado número. Se o jogador tiver, por exemplo, 2 pontos e cair em uma casa com o comando multiplicar por 2, seus pontos passarão a ser iguais a 4, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Amanda quer que em uma dessas casas os pontos obtidos sejam transformados em 0. Qual deverá ser o comando para isso acontecer? Então, para que o resultado seja 0, tem que ser multiplicado por quem, gente? Letra B. E para que os pontos permaneçam os mesmos, qual deverá ser o comando? Então, se eu quero que o resultado seja 0, eu vou multiplicar por qual número? Pelo elemento nulo ou pelo elemento neutro? E para que os pontos permaneçam os mesmos, aí eu vou fazer por qual? Pelo elemento nulo ou pelo elemento neutro? Então, aqui ó, nós temos a dica.
Quando calculamos o número vezes 1, ou fazemos 1 vezes o número, o resultado é o próprio número. Dizemos que é o elemento neutro da multiplicação. E quando multiplicamos qualquer número por zero, o resultado é sempre zero. E dizemos que zero é o elemento nulo da multiplicação. Na atividade seguinte, você vai poder usar aqui a calculadora. Então, você vai fazer as multiplicações com a calculadora. 15 vezes 7, ou 15 vezes 17, 17 vezes 15. 13 vezes 21, 21 vezes 13. 11 vezes 102, 102 vezes 11. Você precisou fazer todas as multiplicações para descobrir o resultado? Aí você vai colocar se sim, se não, e vai justificar aí, tá? Percebam que alterando aí a ordem dos fatores, o produto ele não muda. Observe o que Letícia está dizendo. Pensei em um número que o resultado da multiplicação de 5 pelo dobro de 3. Pensei em um número que é o resultado da multiplicação de 5 pelo dobro de 3. Que número será esse? Qual foi o número que a Leila pensou? E você vai colocar aqui como foi que você descobriu este número. E finalizando na página 91, você vai fazer o seguinte. Você irá completar o quadro com os resultados das multiplicações. Os números que estão dentro do parênteses, eles devem ser multiplicados primeiro. Lembra? Quando a gente estudou desde lá da adição, a tia falou, quando tiver números entre parênteses, esses números eles têm que ser resolvidos primeiro. Então, ó, 2 vezes 3, para poder você colocar vezes 4 e colocar o resultado. 4 vezes 5 vezes 2, 5 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 6 vezes 3, porque esse resultado você vai multiplicar por esse. 2 vezes 3 vezes 4 e assim sucessivamente, tá? O que você observa ao comparar os resultados nas multiplicações da coluna à esquerda com o resultado da multiplicação correspondente ao da coluna direita do quadro? Então, vocês vão observar aqui o que é que elas têm em comum. Número 4, você vai observar a ilustração e responder as questões. Que multiplicação representa a quantidade de latas ao lado, da caixa ao lado? Então, você vai observar aqui e vai dizer qual é a multiplicação que ela representa. Quantas latas cabem em 2 caixas iguais a essa? Então, você vai fazer o cálculo, vai fazer aqui a multiplicação, e em seguida você vai ver quanto é que cabe em 2 caixas iguais a essa e depois em 4. Quinta questão, calcule mentalmente o resultado em cada caso. 1.050 vezes 0, 1.050 vezes 1. 654 vezes 0, 654 vezes 1. 365 vezes 0 e 365 vezes 1. Você precisou fazer todas as multiplicações para descobrir o resultado? Aí você vai dizer se sim ou se não e irá justificar. Porque o que acontece quando o fator é 0 e o que acontece quando o fator é 1? Certinho? Belezinha? Fácil, né? Vamos pegar aqui o nosso livro lindo, maravilhoso, para a nossa correção, para em seguida estarmos aqui fazendo nosso intervalo, beleza? E ele... Isto. Então, na página 89, você iria... Gente, foi muito fácil, né? É assim, é algo que você tem que prestar só atenção e com calma, porque foi muito fácil essa atividade. Então, ó, propriedades da multiplicação, onde a Adriana queria saber quantos bombons havia na caixa ao lado. E tinha 2 formas diferentes dela fazer o cálculo. Gente, não risca, por favor. Apaga.
Apaga, coleguinha. Obrigada, amor. Então, ó, tinha duas formas de fazer o cálculo. Então, há 4 colunas com 3 bombons em cada um, onde faria 4 vezes 3, que são os fatores, e o produto seria 12. Como ele colocaria 3 vezes 4, que também são os fatores, e o produto 12. Então, tanto faz 4 vezes 3 como 3 vezes 4, vai dar o resultado 12. Então, na caixa, há 12 bombons. Isso aqui é o que nós chamamos de propriedade comutativa da multiplicação. Em seguida, Catarina. Poxa, por que aqui está? Catarina comprou 2 embalagens de garrafa de água, como a representada ao lado. Ao todo, quantas garrafas ela comprou? Se a embalagem há 3 vezes 4 garrafas, então em 2 embalagens há 2 vezes 3 vezes 4. E essa multiplicação ela pode ser resolvida de pelo menos 2 formas. 2 vezes 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, 2 vezes 4, 2 vezes 12, 24. Ou 2 vezes 3, que dá 6, vezes 4, que vai dar 24. Então, Catarina comprou 24 garrafas. Essa aqui é a propriedade associativa da multiplicação. Na página 90, nossa, quando é 880, a Amanda estava construindo um jogo de tabuleiro. E ela queria saber, ela quer que em uma dessas casas os pontos obtidos sejam transformados em 0. Então, para que isso acontecesse, ela teria que multiplicar por 0. Tá? Porque todo número multiplicado por 0, o resultado sempre vai ser 0. E para que os pontos permaneçam os mesmos, ela deveria multiplicar por 1. Então, letra A, multiplicar por 0. Letra B, multiplicar por 1. Multiplicando por 0 é o elemento nulo da multiplicação e o elemento neutro na multiplicação é quando nós multiplicamos por 1. Belezinha? Na atividade, você iria pegar a calculadora e colocar aqui os resultados. 15 vezes 17, 255. 17 vezes 15, 255. 13 vezes 21, 273. 21 vezes 13, 273. 11 vezes 102, 1.122. 102 vezes 11, 1.122. Você precisou fazer todas as multiplicações para descobrir o resultado? Não, né, gente? Não precisa, porque a gente aqui só alterou os fatores. O produto, ele não muda. Então, se você coloca 15 vezes 17, 17 vezes 15 também vai ser o mesmo resultado. Você só fez alterar aí a ordem dos fatores. Mas a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto, tá? Ele não muda. No segundo, você... Meu Deus, ele não quer... Pronto, ok, vamos lá. No segundo, você iria observar o que Leila estava dizendo. Em que número ela pensou, gente? Pensei em um número que o resultado da multiplicação de 5 pelo dobro de 3. Então, se eu tenho 3, o dobro de 3, qual é o número? 6. Então, 6 vezes 5, o resultado é 30. Então, o número que Leila pensou foi 30. E na letra B, você iria explicar como você descobriu esse número, como foi que você chegou a esse resultado. Na página 91, não faz isso tudo, menino. Sim, agora. Você iria completar o quadro com os resultados das multiplicações e os números que estão dentro do parênteses, lembrando que eles deveriam ser resolvidos primeiro. Então, 2 vezes 3 vezes 4, 24, que é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 4.
4 vezes 5 daria o resultado vezes 2, que dá 40. Que é o mesmo que 5 vezes 2 vezes 4, que também é 40. 5 vezes 2, o resultado de 5 vezes 2 vezes 3 dá 30, que é o mesmo que 2 vezes 30 vezes 5, que também dá 30. 2 vezes 6 daria o resultado que você iria multiplicar por 3, que dá 36, que é o mesmo que 6 vezes 3 vezes 2, que também dá 36. O que você observa ao comparar o resultado da multiplicação da coluna à esquerda com o resultado da multiplicação correspondente à coluna da direita do quadro? Os resultados, eles são o quê, gente? Eles são iguais. Então, aí só foi mudar aí a posição dos fatores, mas ela continuou aí com o mesmo resultado. Então, foi multiplicado 3 fatores aí, mudou somente a ordem desses fatores para resolver, mas o resultado foi o mesmo. Os resultados são iguais. No número 4, você iria observar a ilustração e responder as questões. Então, você iria observar as latinhas aqui na caixa e que multiplicação representa a quantidade de latas na caixa. Então, nós temos 6 e nós temos aqui 4. Então, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 4 colunas e cada uma dessa coluna ela tem 6 latinhas. Então, 4 vezes 6 é igual a 24, ou 6 vezes 4 também dá 24. No caso, quantas latas cabem em 2 caixas iguais a essa? Então, se em uma caixa cabe 24, então você iria multiplicar por 2. Você iria dobrar essa quantidade. Então, 24 vezes 2, 48. Ou você poderia fazer novamente aí o cálculo, se você quisesse, tá? E em 4 caixas iguais a essa. Então, 24 vezes 4, que dá 96 latas. Na quinta questão, você iria calcular mentalmente o resultado de cada caso. 1.050 vezes 0, 0. 1.050 vezes 1, 1.050. 654 vezes 0, 0. 654 vezes 1, 654. 365 vezes 0, 0. E 365 vezes 1, 365. Você precisou fazer todas as multiplicações para descobrir o resultado? Não precisa, gente. Por quê? Quando um dos fatores é 0, o resultado da multiplicação ele vai ser 0. Então, todo número que multiplicado pelo fator 0 é o resultado, o produto vai ser 0. Já quando temos aí 2 fatores, onde um dos fatores é o número 1, o resultado vai ser o outro fator. Então, não precisa aí você estar fazendo número por número. Então, quando temos 2 fatores e um deles é o número 1, o produto é o outro fator. Certinho?